Questão do Enem 2021. Olha lá. Ô, gente, a questão vai falar o seguinte, olha, vamos para o enunciado. A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre. Então, let's go, simbora aí, galera, para a questão que fala sobre os refugiados. Bora lá. Muito bem. A categoria refugiado carrega em si noções de transitoriedade. O que é transitoriedade? De mudança. Transitoriedade é sinônimo de mudança. É isso, tá, gente? Mudança. Então é isso que a gente está falando. Ok, Léo. Mudança. Provisoriamente, aliás, provisoriedade e temporalidade, tá? Por quê? É uma mudança em tese temporária. E eu vou explicar por quê. E temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitar entre os dois universos como posição marginal, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento enquanto membro da comunidade receptora e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem. Quanto em termos jurídicos, então ele está falando aqui em termos de identidade, de identificação, quanto em termos legais, jurídicos. Ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão do país de origem e portar o status de refugiado no país receptor. Gente, o texto está dizendo então que há uma insegurança jurídica e ao mesmo tempo cultural / identitária, social, com relação aos refugiados. Gente, quem são os refugiados? Pergunta. Refugiados são pessoas que literalmente fugiram, tá, dos territórios que habitavam, dos países que habitavam. Beleza, galera? Essas pessoas fugiram do país onde habitavam por qual razão, galera? Porque tiveram as suas vidas ameaçadas. Então, a gente está falando aqui, ó, de perseguições étnicas, políticas, religiosas. Isso aqui é a causa, tá, galera? 3 pontinhos. Ah, e também vou colocar uma outra aqui, que não é considerada por todos os países, mas violação de direitos humanos. Direitos humanos. Galera, essas são as causas, tá? Causas do processo de pedido de refúgio. Do que é o refugiado? O refugiado são as pessoas que estão fora do seu país de origem por fundados temores de perseguição. Gente, esse termo refugiado, ele surgiu em 1951, foi criado numa conferência na Suíça, em Genebra, tá? E a proposta dessa conferência foi criar um documento, que é o Estatuto do Refugiado, tá? Que fala ali, em breves linhas, o que é o refugiado, qual que é a condição dele, beleza? Estatuto relativo à condição de refugiado. E isso foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque você teve muitos refugiados, muitas pessoas que buscaram países diferentes do seu de origem, já que estavam sendo perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial. Principalmente, claro, os judeus, ok? Bom, Léo, e daí? E daí, galera, que o refugiado, ele tem uma instabilidade, que ele está falando aqui no texto, por quê? Imagina, uma pessoa que vem de outro país, como a Síria, talvez você seja sírio e está nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso país e à nossa live. Talvez você seja um haitiano, talvez você seja um afegão que está assistindo a nossa live agora. Se tivermos algum refugiado, manda pra gente aqui um oi, fala da onde você é, um estrangeiro, não precisa só refugiado, tá, gente? Um migrante, ou se você está acompanhando a gente de outro país, gente, manda pra gente aqui também. Galera, nesse caso, a dificuldade de inserção diz respeito basicamente à cultura, que é diferente, tá? Dificuldade com adaptação com o idioma, por exemplo. E também tem toda uma questão relacionada em termos jurídicos, porque o refugiado, ele tem todos os direitos do cidadão nacional quando ele é reconhecido como status de refugiado, só que algumas circunstâncias são mais difíceis de serem contornadas. Ele muitas vezes, por exemplo, muitas vezes não, ele não vai ter condição de votar caso haja uma eleição que mais seja fraudulenta ou, enfim, no país de origem, ele não tem ali condição de exercer a sua cidadania
enquanto cidadão de outro país. Então, como ele é refugiado, ele exerce a cidadania emprestada, né? Então, um refugiado sírio no Brasil, ele exerce a cidadania enquanto sírio refugiado no Brasil. Mas ele não está, em termos jurídicos, legais, exercendo a sua cidadania na Síria, tá? Não sei se ficou claro o que a questão está trazendo aqui. Bom, vamos lá. A condição, então, de transitoriedade, conforme abordado no texto, é provocada pela associação entre... A gente quer a causa, né, gente? Então, queremos a causa dessa transitoriedade. Ok. Ascensão social e burocracia estatal. Galera, o texto fala que os refugiados têm uma ascensão social facilitada pela condição de refugiado? Não, pelo contrário, tá? Burocracia estatal, né? Burocracia tem a ver com dificuldades para obter a condição de refúgio? Olha, isso é uma questão importante, né? Mas responde parcialmente a questão, porque o refugiado, muitas vezes, ele tem um trâmite para se tornar refugiado que é burocrático, tá? Mas se ele já é refugiado é porque ele já passou por essa etapa, tá bom? Agora, se ele é um solicitante de refúgio, aí é outra coisa. Mas a questão diz bem claramente, a gente está falando de refugiado, pessoas que já foram aceitas enquanto refugiados, tá? Miscigenação étnica e limite fronteiriço. Gente, a dificuldade de se misturar a população, e etnicamente falando, não é essa questão que o texto está trazendo. E limite fronteiriço, nós não estamos falando aqui de questões territoriais, né? O texto não fala que a dificuldade do refugiado é porque os limites do país dele se misturam com o país receptor. Imagina, o sírio está no Brasil, está do outro lado do mundo, então não tem nada a ver aqui, limite fronteiriço. Desqualificação profissional. Gente, isso é um enorme preconceito, tá? Existe a ideia equivocada que o refugiado é o cara despreparado, desqualificado em termos trabalhistas. Pelo contrário, tem muito refugiado, gente, que é médico, que é assim, professor, tem muita gente competente que é refugiada e que deixou o seu país e que tem dificuldade para conseguir emprego porque ele tem a condição de refugiado e muitas vezes as empresas não têm ali essa política de contratar refugiado, tá? Então, e também não é ação policial, o texto não fala sobre isso. Instabilidade financeira e crises econômicas, tá? Gente, o texto deixou em algum momento evidente que se trata de uma questão econômica. Claro, todo refugiado vai passar por questão econômica também, instabilidade econômica, porque ele vai custar conseguir um emprego e tal. Isso aqui seria uma consequência, né, gente? Não uma causa, tá bom? Do que está sendo dito no texto. E crises econômicas é uma consequência, eu não vejo como consequência também. Aqui está meio solta essa ideia de crise econômica, né? Ele é afetado pela crise econômica assim como qualquer cidadão do país. Então, também não vejo aqui a letra D. Letra E, desenraizamento cultural. Opa! Então, a dificuldade é que ele saiu da sua cultura e foi para outra cultura, certo? Insegurança legal. Insegurança legal porque muitas vezes ele tem dificuldade para obter o refúgio, ok? Isso é um ponto importante de ser falado, né? Muitas vezes ali você tem o refugiado com dificuldade para conseguir o refúgio. Muitas vezes você tem a pessoa que não obteve, adentrou o país, mas não tem ainda, né, o documento de refúgio, o pedido aceito, tá? E alguns direitos ainda são limitados. O Brasil ainda tem uma política bem abrangente de concessão de direitos aí para refugiados, mas tem outros países que não, que restringem os direitos dos refugiados. Então, gente, aqui como ele fala do Brasil, né, assim, um ponto importante. Apesar do Brasil ser bem abrangente na concessão de direitos a refugiados, isso são conquistas, assim, né? Então, por exemplo, os direitos políticos, né? Ele pode exercer o direito político? Pode, mas ele tem dificuldade muitas vezes ali, enfim, em exercer alguma função pública, enfim, você tem ali uma série de questões que limitam em termos jurídicos a vida desse cidadão, tá bom? Então, por isso aqui o gabarito letra E. Fechou, galera? Tranquilo?